Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o assunto de OVNI, ele tomou as manchetes do mundo inteiro, até pelo momento complicado que a gente passa nesse momento, onde estamos à beira de uma terceira treta mundial. E é óbvio que se as coisas estão nesse patamar, veríamos falar de muita espionagem entre as principais potências envolvidas. Mas além desse fato, uma coisa que intriga todos aqueles que acreditam em vida fora da Terra é que toda vez que tem grandes eventos acontecendo ou para acontecer, o avistamento de luzes estranhas, de um tipo de ser ou matéria, a gente ainda não sabe, que desafia totalmente as leis da física, as leis da gravidade, sempre é vista nesses lugares. É perto de um vulcão que está prestes a entrar em erupção ou que entrou em erupção, é em um lugar onde vai haver um grande terremoto. Isso sempre é avistado desde o início dos tempos. Podem ser anjos, tem gente que acredita nisso. Podem ser seres altamente desenvolvidos e tecnológicos que vêm aqui observar o nosso planeta. Pode, sempre há possibilidade. É claro que cada um tem uma visão dos fatos. Agora que todos nós concordamos que existe muita coisa que eles sabem e não é nos passado. A verdade é essa. E um desses questionamentos foi enviado aqui para o nosso querido irmão Silvionei Ramos, onde ele fala sobre um relatório que não foi explicado, com mais de 140 aparições desse tipo. Objetos voadores não identificados se comportando de maneira muito estranha. Será que são todos balões? É o que a gente vai tentar descobrir assim que você pegar o suco de abacaxi e o pão com salsicha e iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Em 2021, Estados Unidos divulgaram um relatório sobre OVNIs sem conseguir explicar mais de 140 aparições. Uma matéria de 12 de 2 de 2023. A aparição de objetos voadores mobilizou as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá nos últimos dias. Preste atenção que isso aqui não é palavra minha, não é de nenhum teórico da conspiração, nenhum ufólogo. É uma matéria que está no G1, da grande mídia, repórteres estão falando isso. Até eles reconhecem que há algo estranho. Veja bem, em pouco mais de uma semana, 3 dispositivos foram localizados e abatidos pelos governos dos 2 países, e apenas um foi identificado até agora. Além disso, no domingo, dia 12 de fevereiro de 2022, autoridades da província de Shandong, no leste da China, anunciaram que avistaram um objeto não identificado sobrevoando o mar, perto da cidade costeira de Rizal. Segundo a imprensa local, ele seria derrubado a qualquer momento. O relatório divulgado em junho de 2021 pelo próprio governo dos Estados Unidos apontou que até então não havia resposta para os mais de 140 relatos ligados a objetos voadores não identificados, conhecidos pela sigla OVNI. Neste momento, falta informação suficiente em nossa base de dados para atribuir incidentes a situações específicas, dizia o relatório. Nesse relatório de 2021, as autoridades americanas explicaram que havia 5 possíveis explicações para os fenômenos relacionados a OVNIs. Segundo o texto, quando a resposta para os casos relatados fossem encontrados, eles cairiam em uma das categorias que eu vou narrar para vocês agora. Primeira, objeto disperso no ar, podendo ser pássaros, balões ou mesmo sacos plásticos que enganam os radares. 2. Fenômenos atmosféricos naturais, cristais de gelo, vapor ou até flutuações térmicas que acabam captadas por equipamentos infravermelhos. 3. Tecnologia em desenvolvimento, inclui sistemas ainda confidenciais desenvolvidos pelo governo ou por empresas americanas. Então aqui, meu irmão, é uma parte bem interessante, né? Praticamente eles confessam que há coisas que eles estão criando nesse momento e que o cidadão comum não sabe nem que existe. Então esse 3 aqui, tecnologia em desenvolvimento, essa categoria, que essas 140 aparições não explicadas até agora pode cair, faz muito sentido. Inclusive a gente já falava que os OVNIs, né, que as pessoas veem disco e etc, pelo menos esses flagrados em vídeos, na verdade existiriam sim, mas sairiam daqui mesmo do planeta Terra. E não é de hoje que eles fazem esse tipo de experiência. Vamos lá, sistemas estrangeiros adversários.
Tecnologias desenvolvidas em países como Rússia e China, citados nominalmente pelo relatório dos Estados Unidos. E o quinto é outro. Segundo o governo americano, alguns fenômenos relacionados a OVNIs necessitam de novos conhecimentos científicos para serem analisados, como novas tecnologias, por isso não se enquadraria nas demais categorias neste momento. Na verdade aqui eles estão sendo bem cuidadosos nas palavras, mas o que eles estão dizendo é que tecnologia não desenvolvida pelo homem, algo que não dá para explicar, que não dá para você dizer, não, isso foi construído assim ou assado. Porque uma coisa, como na sigla 3, é você encontrar uma coisa super avançada, mas que você vê que tem elementos ali que você poderia usar, que é questão de pesquisa, é questão de desenvolvimento. Mas existe outros, meus irmãos, que aí é quando entra o espiritual, entra os ufólogos, porque são os objetos, e eu sempre faço questão de mostrar desse nosso vídeo que saiu do ar, muitos que não se encaixam nem com a lógica. Tomam formas estranhas, somem, desaparecem, aceleram de uma vez, freia de outra vez e não faz simplesmente nenhum sentido para nós. Então essa quinta classificação se diz respeito a isso. Agora, claro que está de uma maneira discreta. As autoridades americanas têm dado importância a esse tema como algo sensível para a segurança dos Estados Unidos. Tanto congressistas republicanos quanto os democratas pediram esforços para elucidar essas aparições de OVNIs. Um dos temores, inclusive, é que esses objetos sejam, na verdade, de algum país que rivalize militarmente com os Estados Unidos, como a China e Rússia. No relatório de 2021, porém, os investigadores não encontraram nenhuma prova disso. E aí, encerra a matéria. Na realidade, meus irmãos, essa matéria aqui, ela tende a vir para fazer as pessoas pensarem mais sobre seres alienígenas. E, repito, eu não descarto essa possibilidade. Como também não descarto disso ter muito mais a ver com dimensões paralelas e com entidades espirituais. Eu já falei isso para vocês em diversos vídeos, que se a gente pegar pau a pau, colocar esses fenômenos e olhar o que é falsificação e o que é realidade, você vai ver que há muito mais comprovação que isso pode estar ligado até à espiritualidade do que à tecnologia de fato. É claro que existem teorias, meus irmãos, que acabam unificando as duas coisas. Eu vi uma muito boa, onde o cara falava que os planetas ao redor do nosso sistema solar e fora dele poderiam ser, no caso, planetas prisões. Prisões espirituais. E que todos eles eram habitáveis, só que nós não enxergávamos isso. Seriam por seres espirituais. Então não há comprovação disso, né? Apenas a gente vê, pelo menos as imagens que eles falam, que dizem que é, né? Acreditando que de fato os planetas são como o nosso aqui, só não estão habitáveis, mas você vê a NASA e tantas outras agências falando da possibilidade de existir outro planeta semelhante ao nosso, né? Tem vários aí que dizem, olha, tem o mesmo tamanho da Terra, está na mesma posição no sistema solar tal e tal. A verdade é que, enquanto não for chegada a hora, nós nunca teremos a informação oficializada. Acredito que vai chegar o momento, meus irmãos, que eles vão vir a público. Tudo tem trabalhado para isso. Eu até li uns comentários e as pessoas dizem, não, Davi, você está dizendo que quando se trata da versão de OVNIs, seres extraterrestres, os governos encobrem isso. Eu não vejo o assunto sendo tratado com deboche, como é o caso dos Illuminati, por exemplo, quando se trata da versão de alienígenas. Porque quantos filmes sérios existem? Você tem clássicos como Alien vs Predador, você tem Independence Day, você tem diversas séries, animes e o caramba a quatro, que se a gente for colocar aqui, a gente passa o dia falando só disso, que o assunto é levado a sério sim. Agora, quando se trata de outros assuntos que tem muito mais facilidade de a gente debater e comprovar, é levado, não é tocado no assunto, é varrido para debaixo do tapete e ainda quem insiste sofre perseguição. Então é por isso que eu digo, não dá para comparar. Essa é uma teoria, vamos colocar assim, que o sistema aceita debater. E quando eu vejo isso, eu vejo como um mau sinal. Entende, meus irmãos? Para a Globo, por exemplo, G1, vim falar assim, olha, tem 140 objetos que eles não explicam. Eu sei que muitos desses objetos, de fato, têm a ver com coisas estranhas, que não são explicadas, que a gente nem conhece. A própria vida, se existir lá fora, ela pode ser de uma forma que a gente nem imagina. E é por isso mesmo que quando faz a união da espiritualidade com o físico, para mim faz muito sentido. Para outras pessoas não, mas para mim faz muito sentido. E é claro que eu convido você a deixar aí nos comentários a sua versão, o seu ponto de vista. Por que você acredita assim ou assado?
Faço questão de ler, isso enriquece o conteúdo. Agora quando vejo essa forçação de barra por parte da mídia, grandes empresas patrocinando filmes milionários para mostrar essa versão, sempre essa versão, aí realmente, meus irmãos, eu vejo que não é bem por aí o caminho da verdade. É isso que eu vejo. É claro que você pode deixar sua versão aí, né? Mas não é à toa, meus irmãos, que muita gente acredita, e a própria Bíblia relatava que a gente não devia ficar muito atento ao que acontece no céu para não se deslumbrar com as maravilhas que ali passam. E quando a gente volta à própria história, você vê que muitas dessas coisas que eram vistas eram adoradas por civilizações antigas, e que algumas diziam até ter contato com esses seres esses que pediam até sacrifícios. Então, meus irmãos, existe muito mistério entre a terra e o céu, e que daqui para frente nós veremos muito mais coisas sendo reveladas, porque está chegando o momento disso acontecer. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Gostaria de saber a tua opinião, seja qual for ela. A gente volta aqui com 2 vídeos todos os dias. São um às 7h30 da manhã, 8h30, 9h30. De manhã sai às 8h30. Vamos botar 8h30. E o de tarde, 5h45, sem falta, tá certo, meus irmãos? Conto com a tua presença aqui. Um abraço, que Deus proteja cada um de vocês. Fui!